Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Nancy Souza, você está no canal da Psicografia. A Psicografia agora tem estudo online, onde eu estou fazendo a gravação de vários vídeos falando sobre mediunidade na prática de Hermínio de Miranda, do livro Diversidade dos Carismas. Curte, comente, compartilhe, me ajude na evolução desse canal. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui falando sobre a mediunidade. No primeiro capítulo, bem no finalzinho, ele diz o seguinte: o trabalho mediúnico sério exige, de fato, ambientes reservados, severos padrões de disciplina, afinidades entre seus diversos membros, assiduidade e inúmeros outros componentes. Como tivemos a oportunidade de estudar em Diálogo com as Sombras, no qual o assunto é tratado de maneira específica. Diálogo com as Sombras é outro livro dele, muito importante, maravilhoso, que a gente vai estudar depois. Mas, quando ele fala aqui que o trabalho mediúnico sério exige disciplina, afinidade e assiduidade, isso é fundamental. A disciplina para que, durante a semana, caso você sirva ou participe de um grupo numa casa espírita ou um grupo fora da casa espírita, onde você sempre trabalha, mediúnico, 24 horas antes o médium é preparado, é trazido para a sintonia dele o trabalho daquele dia que ele serve junto com aquele grupo. A assiduidade é fundamental para que você se transforme nesse médium bom, como você vem buscando. E a afinidade é algo que você precisa desenvolver, observando quem está ao seu lado, porque se você não tiver afinidade naquele grupo, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Porque a afinidade, ela vai tocar profundamente o seu coração, a sua evolução espiritual no grupo. E se você não tiver afinidade com os integrantes do grupo, você não vai conseguir evoluir. Porque você vai interferir nas comunicações, tanto nas suas como na dos demais. Você consegue, se você não tiver esta afinidade, você vai desenvolver uma certa antipatia com aqueles membros e você não vai conseguir levar adiante. Então, é fundamental a empatia entre todos os irmãos e, acima de tudo, humildade na hora de servir. Quando ele fala das oportunidades, é que hoje, principalmente nesse momento de pandemia, que as casas espíritas estão fechadas, as oportunidades são poucas para aqueles médiuns que ainda não entenderam que, fazendo o evangelho no lar em casa, ele está preparando o seu ambiente de luz para servir Jesus, e que naquele momento que ele se permite a este farol de luz na sua casa, ele está servindo a tantos irmãos que buscam uma escola para estudar. Mesmo que você esteja sozinho, encarnado, sentado ao redor da mesa, lendo o Evangelho, comentando o Evangelho, lendo mensagens edificantes, deixando uma jarra de água em cima da mesa para fluidificar, para que você receba aquela bênção, aquele remedinho eficaz que muitas vezes você está precisando. Ao mesmo tempo, você está servindo a tantos irmãos que buscaram, na sua sintonia, no seu lar, uma escola maravilhosa de aprendizado. E aqui ele continua. Em suma, a moça, lembrando que nós estamos contando a história de Regina, que é a história do livro, né? Que ele conta a história de uma médium no livro chamada Regina, o Hermínio de Miranda. E ele diz o seguinte: em suma, a moça não podia ser admitida no grupo padrão por duas indiscutíveis razões. Restava-lhe apelar para a última alternativa: como falar com o autor da crônica que tantas esperanças suscitara em seu espírito.
Isto era fácil. Ele costumava frequentar as reuniões de caráter administrativo aos sábados. A que horas? Tinha o hábito de chegar mais cedo, bem antes da hora marcada para a reunião programada para o início da tarde. Eis porque, naquele sábado, a moça partiu do bairro distante rumo à instituição. Tinha de falar pessoalmente com aquela pessoa que encarnava agora suas esperanças de encontrar um rumo que lhe permitisse ordenar o verdadeiro emaranhado de dificuldades em que se metera, em consequência de toda a fenomenologia que a inquietava e começava a assustá-la. Neste momento, o médium ostensivo, quando ele se depara com essa quantidade de fenômenos, se ele não tem conhecimento, ele vai ficar aflito, desesperado. Muitos até procuram médico, psiquiatra e até os familiares que estão ali ao redor dizem, não, ele está ficando louco. Ele está vendo espírito, ele está ouvindo vozes, ele está sentindo a presença de irmãos aqui dentro, diz que aqui a casa está cheia de espírito. Ele começa a sentir cheiro diferente dentro de casa. Se ele for um médium de efeitos físicos, ele vai começar a visualizar objetos mexendo em casa. Tem médios que quando vão abrir a porta do carro leva choque. Às vezes, quando ele vai tocar na maçaneta da porta, a maçaneta parece abrir sozinha ou até mesmo pode levar um choque. E quem é que vai ajudá-lo neste momento com tantos fenômenos desconhecidos teoricamente? Porque a fenomenologia ela faz parte da prática mediúnica. E se você tem o conhecimento, você não tem medo. E aqui ele continua. Chegou às 10 horas da manhã. Subiu as escadas, apresentou-se e fez perguntas, expôs suas intenções e pretensões. Ela chega à casa espírita para aguardar esse irmão que lá estaria naquele horário. E ficou ali sentada, aguardando o cronista Salvador, que infelizmente não compareceu à reunião naquele dia. Quantas vezes isso já aconteceu com você que está aí do outro lado? De repente você está com aqueles problemas mediúnicos, sério, e alguém lhe diz, no centro espírita tal, tem um médium, ou tem atendimentos que você pode buscar, mas tem um médium X, aquele médium tal, que ele é uma maravilha e até eu já fiz uma orientação com ele. O que vai acontecer nesse momento? Qual o dia que ele atende? Tal dia, tal hora, ele está lá, na cabine, atendendo quem chega por ordem de chegada. E você vai naquele dia, com todas as expectativas, ciente de que vai ser ajudada. E ao chegar lá, o irmão faltou. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Entendeu? Aqui, olha a solução. Voltou a fazer perguntas. Queria saber agora a quem deveria dirigir-se para obter as informações de que tanto necessitava para dar um rumo certo à sua vida. Sugeriram-lhe que falasse com o dirigente da instituição. Viu? Então, quando acontece isso com qualquer pessoa, que seja médium, ou até mesmo pessoas que não são médiums e que precisa de um atendimento, que está passando por problemas difíceis em casa, e que seja também o início da manifestação de uma mediunidade ostensiva que ainda não se manifestou, ou que seja também um chamamento para que a pessoa se dirija a um local, a um ambiente preparado para lhe atender. Quem nunca passou por isso? Então, meus irmãos, esse é o nosso segundo vídeo da série Diversidade dos Carismas. O estudo desse livro que estamos proporcionando a vocês, comentado por quem já passou por todas essas experiências, pelo qual este irmão encontrou nesta irmã para contar a história dela em livro.
Eu passei por todas essas experiências que essa médium conta aqui neste livro. E eu resolvi montar este grupo de estudo online para que você, do outro lado, despertasse essa vontade, esse interesse em conhecer a doutrina espírita, mesmo que você não seja espírita, mas que você conheça as obras básicas de Allan Kardec, essas obras maravilhosas deste pesquisador, deste professor, desse cientista maravilhoso que foi Allan Kardec, um homem corajoso que teve a coragem de renunciar a tantas coisas na sua última existência para receber das mãos do Cristo, o Consolador prometido, tudo que nós estamos hoje estudando, buscando este equilíbrio mediúnico com o pouco que nós ainda estamos nos permitindo, juntando com aquilo que trouxemos de outras existências, para que ao retornar para a pátria espiritual, possamos levar um pouquinho deste cabedal de conhecimentos que nos permitimos, cada um de nós, nessa nossa última existência terrena. Que Deus nos abençoe em mais esse encontro de paz e luz. Observem o local que eu vim gravar esta série, no meio da natureza, para que os bons espíritos possam estarem aqui ao nosso redor, nos intuindo, trazendo a luz desse céu maravilhoso. Embaixo aqui desses eucaliptos que nos traz as suas essências curativas. Que Deus, em sua infinita bondade de amor e misericórdia, possa levar a luz do Espiritismo nas casas, nos arredores, nos lares, nos evangelhos daqueles que se permitem ainda nesta existência. Que Deus nos abençoe.